Oi, turma! Tudo bem? Hoje nós não temos a nossa leitura diária, mas continuaremos o nosso bate-papo sobre bullying com a Luciana Escudeiro. Oi, Luciana! Vamos continuar com a nossa conversa sobre bullying? Tenho certeza que as nossas crianças estão curtindo, estão tendo aí bastante aprendizado com relação a esse tema tão importante. Luciana, posso fazer algumas perguntas? A primeira, como identificar o bullying? Segunda, quais as consequências do bullying? E por último, quando nós presenciamos o bullying, como devemos agir? Então, aí, né, Rodrigo, acho que é super importante a gente diferenciar o que é bullying do que não é bullying, né, conforme eu já disse, para a gente poder entender que estratégias a gente toma para isso. Eu acho que a gente tem que considerar essa questão do bullying, né, das ameaças repetitivas, constantes, intencionais, daquelas situações que são conflitos naturais que a gente vai viver ao longo da vida, a gente vive na infância, a gente vive em vários momentos, né? Então, aprender a lidar com esses conflitos, de situações que a nossa palavra não é muito considerada, ou a gente entra num dilema porque não é ouvido. Então, a gente pode pensar nessa diferença, né, do bullying que causa tanta dor, daquelas situações que a gente tem que usar o diálogo, né? Que a gente tem que ter um olhar mais apurado, uma escuta mais diferenciada e que a gente possa conversar sobre situações, né? Que não necessariamente a gente concorda, que muitas vezes a gente não concorda, mas que a gente possa conversar dentro do espaço escolar, principalmente, né? Então, tanto para professores como para os alunos, na escola eu acho que é importante que a gente estabeleça lugares de diálogo, né, para que as diferenças de opiniões, diferenças de posturas, né, que essas diferenças possam ser respeitadas. E a gente precisa aprender a fazer isso, né, porque cada vez mais eu acho que a gente está num mundo muito intolerante para essas diferenças. E se a gente, enquanto criança, enquanto professor, puder estabelecer esses espaços de diálogo, de mediação, né, de conflitos, né? O que é o conflito? É a gente entrar no entrave de que as duas partes acham que estão certas e não deixam de estar, né? Mas como é que a gente lida então com essas certezas tão diferentes às vezes? A gente precisa saber conviver com essas diferenças, né? Então acho que a escola é um espaço super, hiper importante, tanto na questão do bullying, né, que é uma questão muito grave, né, ela causa muitos danos a todos, né, a quem está junto, a família, né, na questão do bullying, como é que a gente faz essas intervenções, como é que a gente trabalha a família, como é que a gente conversa com a família e escola junto, como é que a gente conversa com as famílias das crianças envolvidas e juntos entrar poder falar do assunto e encontrar uma saída, né? Então, o diálogo, a conversa é super importante nesses casos, para que a gente possa conseguir lidar com essas diferenças dentro da escola. Então, quando você me pergunta, né, Rodrigo, o que é bullying, o que não eu acho que é super importante essa sua questão, porque ela envolve a gente diferenciar essas situações, porque cada situação envolve uma estratégia diferente, né, da escola, junto com a família, para que as coisas possam ser tratadas, ser cuidadas, né? Então essa diferenciação, ela é muito importante. Isso mesmo, Luciana. Você está sendo muito feliz nas suas colocações
e eu acredito que está ficando cada vez mais claro para os alunos, para as crianças que estão acompanhando esse nosso vídeo, não é verdade? E você trouxe aí duas palavras que eu gosto muito: intenção e diálogo. Eu gosto de conversar muito com os meus alunos que todos nós temos intencionalidades, ou seja, os nossos propósitos, os nossos objetivos. Qual é o meu propósito de ser professor? Qual é o propósito de ser mãe, de ser pai, de ser psicóloga? Né? Nós temos os nossos objetivos. Então, qual o meu propósito de acordar cedo, entrar numa sala de aula, ir para a lousa e colocar lá: você é muito importante. Um dos propósitos, um dos meus objetivos é a valorização da vida e dizer o quanto aquelas pessoas elas são importantes. Então nós vivemos de intencionalidade e a nossa relação com o outro também é feita por intenções, por propósitos, por objetivos. Então você tem o propósito de respeito, de amor, de cumplicidade, de compaixão, assim como nós também podemos ter ali a intenção de ferir, de machucar. Então é importante nós trazermos esta reflexão, ou seja, qual é a sua intencionalidade nesta relação? Ou seja, é a busca desse ser que pensa, que questiona e que reflete antes de agir, não é verdade? Outra palavra aí que você trouxe, que é muito importante, é o diálogo. Nós vivemos numa sociedade rica, muito rica culturalmente. Então nós temos pessoas com ideias diferentes, pensamentos diferentes, e nós vamos nos relacionar a todo momento com essas pessoas. Ou seja, isso vai gerar conflitos. Mas os conflitos eles são necessários para que a gente possa se questionar, para que a gente possa refletir as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, existe uma diferença quando nós lidamos com este conflito. Existem aqueles que utilizam-se da força, que utilizam-se da violência, e tem aqueles que utilizam-se do diálogo, de conversar, de se colocar à disposição de ouvir o outro, se colocar à disposição de entender o ponto de vista do outro, ou seja, a gente refletir as nossas atitudes, as nossas ações e também ter o nosso espaço para que a gente possa expor aquilo que a gente pensa e não impor aquilo que a gente pensa. Por isso que é importante a educação, por isso que é importante irmos à escola, para que a gente possa criar dentro de nós argumentos, que a gente possa criar dentro de nós palavras, vocabulários, para que a gente possa nos relacionar com as pessoas através de um bom papo, de uma boa conversa, de um bom debate, não é verdade, Luciana? E estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, ao final desta aula sobre bullying, né? E vamos desde já, agradecendo a Luciana Escudeiro por participar conosco deste espaço. E vamos lá, Luciana, para as suas considerações finais. Uma coisa que a gente precisa lembrar, falei mais de criança, mas isso acontece muito com adolescente, né? E os adolescentes, a gente tem muitas vezes essa questão do cyberbullying, né? Que são os bullying que a gente observa pela internet, né? A exposição de foto, ameaças, uma situação vexatória. Então a gente precisa entender que o adolescente sofre muito com isso, né? E muitas vezes o bullying ele não é a prática, ação e ação que a gente vê. Muitas vezes ela vem mascarada, né? Como forma de exclusão e não inclusão, né? Muitas vezes a gente vê turmas lá, todo mundo, e a gente observa que excluem um aluno, uma criança da turma, né, um adolescente, e esse adolescente vai ficando isolado, vai ficando excluído. Isso é bullying, né? Porque isso faz com que o outro sinta na pele o desconforto e a dor de não ser aceito repetidamente.
né? Então acho que a minha mensagem que eu gostaria, a gente já tá chegando no finalzinho, né? Já fui avisada, mas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a gente pudesse estar atento, né? E voltar de novo naquela regrinha, tanto para adolescente como para criança, né? Se colocar no lugar do outro. Se doeu em mim, dói no outro. E para professores estarem atentos, né, ao comportamento das crianças e adolescentes, porque o comportamento é o que a gente tem de mais valioso quando a gente precisa observar e quando a gente precisa entender se alguma coisa ali está acontecendo. É observar, né, porque a criança ela dá de bandeja pra gente. Não come, muitas vezes não tem sono, vai mal na escola, se isola, e o adolescente também, né? Então eu gostaria de deixar aqui um super agradecimento por estar compartilhando com vocês esse assunto tão importante, tão delicado, mas que precisa ser conversado sempre. Um beijo para vocês. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Chegamos assim então ao encerramento deste bate-papo, chegamos ao encerramento dessa reflexão importante. Espero que possa ter contribuído aí para a formação crítica, para a formação questionadora, para a formação cidadã de cada criança. Sendo assim, como fazemos ao final de todos os nossos vídeos, quem gostou, bate palmas. Tchau, turma. Até a próxima.